Esse é o canal Lica Me Ajuda. Lógico, eu vou sempre te ajudar da melhor forma que eu puder. E você me envia sua história através do e-mail aqui embaixo. E a história hoje é linda, muito emocionante. É uma história que me emocionou demais. É uma história de luta, saudade e muita procura. E ela começa assim. Minha mãe, por obediência ao pai, aceitou se casar com um homem aproximadamente da idade do mesmo pai dela. Ela não gostava desse homem, mas não podia desobedecer ao próprio pai. Após o casamento, ela foi morar com ele e uma das filhas dele, porque ele era um homem viúvo, ele já tinha 5 filhos, em uma fazenda que tinha em uma ilha no estado da Bahia. Algum tempo depois, um dia, assim por acaso, ela ouviu ele falando para a filha que morava com eles: essa noite não tranque a porta, não passe a chave. Ela estranhou aquilo. Por que motivo ele fazer esse pedido para a filha? Então, ela ficou ali, ó, escondidinha, de tocaia, ou para saber o que acontecia. E ela descobriu que quando ele não ia fazer sexo com ela no quarto dela, que eles dormiam em quartos separados, ele ia para o quarto da filha. E do quarto, a minha mãe ouvia o choro angustiante da filha dele depois que ele saía do quarto. Minha mãe, que já não gostava dele, passou a gostar menos ainda. E o tempo foi passando. E ela nessa vida, nessa situação, porque o que ela ia fazer? Não tinha o que fazer. Morava lá no meio do nada, que para sair de lá só de barco. Um filho por ano. Cada ano nascia um filho. E ela não tinha o que fazer. E de repente, ela se viu em um completo desespero. Ela percebeu que as filhas mais velhas estavam se tornando adolescentes. E o medo que ele transformasse as próprias filhas em mulher dele foi muito para ela. E ela fez o quê? Deu uma filha mais velha para uma irmã criar, terminar de criar, deu a outra para outra irmã, deu a outra para outra irmã, deu a outra para a própria mãe. Mas era muito filha, era muita filha. Nessa época, eram 6 filhas mulheres e 3 filhos homens. Onde ela ia colocar tanta filha mulher? Diante desse desespero, ela tomou uma atitude. Ela escreveu uma carta no ano de 1971 para a irmã mais velha, pedindo socorro, pedindo ajuda. E essa irmã, bondosa, ajudou. Juntas, planejaram uma fuga. E minha mãe fugiu com a ajuda dessa minha tia, carregando todos os filhos. E foi morar na cidade de Piauí, na Bahia. Mas, sendo um homem de posses como ele era, ele acabou descobrindo aonde ela estava. E para completar, ela descobriu também que estava, mais uma vez, gestante. Diante daquela situação desesperadora, ela estava mais uma vez grávida. Mas o que fazer? Não tinha o que fazer. No desespero, novamente, ela pediu ajuda para essa irmã e mudou para uma outra cidade, a cidade de Ubatã, também na Bahia. Mais uma vez, ele descobriu aonde ela estava. E o desespero dela aumentou. Aonde ela ia, esse homem descobria. Então ela foi e conversou mais uma vez com essa irmã, pedindo ajuda para vir de vez, definitivamente, para a cidade de São Paulo. Ela acreditava que dessa vez ela ia se ver realmente livre dele. E essa irmã, mais uma vez, ajudou e veio com ela para a cidade de São Paulo e com 10 crianças, porque ela já havia ganhado o bebê. A bebê já tinha nascido.
e estava com uns 8 meses, 10 meses, por aí. Chegando aqui em São Paulo, ela tinha condições de quê? Alugar um barraco na favela, e foi o que ela fez. Ela alugou um barraco de um cômodo na favela, com banheiro fora desse cômodo e um chuveiro frio. E foi morar com essas crianças. As filhas mais velhas conseguiram emprego de empregada doméstica, uma de 15, 13 e 12. O filho de 14 anos conseguiu um carrinho e foi fazer carreto em feira. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas antigamente os meninos tinham aqueles carrinhos, iam para a feira e lá as pessoas faziam suas compras e esses meninos levavam essas compras até a residência da pessoa com o carrinho e lá ela pagava uns trocados, qualquer dinheirinho assim para essas crianças. E minha mãe também foi trabalhar de doméstica e deixava eu, de 6 anos de idade, responsável pelas outras 3 crianças, que era o meu irmão de 5, uma irmã de 3 e a pequenininha, que na época se chamava Conceição. Tinha provavelmente uns 10 meses, pelo que eu me lembro. Quando chovia, aquilo alagava tudo. A água entrava por uma porta do barraco e saía pela outra porta do barraco. Quando minha mãe chegava do serviço, encontrava eu e os outros 3 brincando naquela lama, naquele lixo, a gente com fome, os 4 sujos, era desesperador. A dona do barraco, vendo minha mãe nesse total desespero, teve uma brilhante ideia. Por que a minha mãe não dava a pequenininha em adoção? Dá para adoção a pequenininha. Melhor do que morrer de fome, morrer de frio, pegar alguma doença. Minha mãe, desesperada, com pouca cultura e informação que ela tinha, minha mãe mal sabia ler, mal sabia escrever. Minha mãe aceitou essa ideia, que na minha humilde opinião, foi a pior ideia que a minha mãe poderia ter aceitado. Mas minha mãe aceitou. Por amor, por desespero, por agonia, ela resolveu doar a minha irmã caçula. E conversou com meus irmãos mais velhos. Eu lembro, eu era pequena, mas eu lembro. Ela falou, a mãe fugiu para não ver vocês se tornarem mulheres do próprio pai. Agora não é justo que a mãe veja a sua filha caçula, o seu bebê, morrer de fome. É por isso que a mãe está tomando essa atitude. É por desespero. É por amor que eu estou tomando essa atitude. E assim foi feito. E a minha irmã de 12 anos conta que ela acompanhou uma mulher que foi na nossa casa buscar a neném. Ela foi junto com essa mulher, que era comadre da mulher, que seria a mãe adotiva da neném. E ela também ficou uns 2 meses trabalhando na casa dessa mulher. Mas depois, a pedido da comadre, mãe adotiva, ela mandou minha irmã embora. Ela dispensou a minha irmã, alegando que a nenenzinha iria crescer e minha irmã poderia contar para a neném que ela não era filha legítima da mulher e que ela também era irmã da neném. Então, como a mãe adotiva tinha esse medo, ela pediu que a comadre demitisse a minha irmã. E assim foi feito. A minha irmã, na época, se chamava Conceição. Eu acredito que ela tenha mudado esse nome, porque naquela época nenhum de nós tínhamos registro, nenhum de nós tínhamos certidão de nascimento. E a história continua